Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam aí preparados também para o nosso retorno aos encontros presenciais, né? Que acontece já nesse próximo sábado, depois de amanhã, né? Então, dia 22 de agosto, teremos os nossos encontros restabelecidos né? De maneira presencial, ok? Bom, hoje a gravação tem relação com a data 15 de agosto, né? A aula do dia 15 de agosto, sábado. E a disciplina é práticas de RH. E a aula, a aula na verdade é a aula 3. Aula 3 ainda na modalidade EAD. E é a aula 3 considerando o capítulo 5 da apostila, ok? Hoje nós não teremos 2 capítulos a serem explicados, tá? Nós vamos explicar o capítulo 5, que a propósito, o seu finalzinho, ele contempla a necessidade de uma atividade para colocar em prática aí uma parte do que a gente já estudou. Então, antes de iniciar, por exemplo, a questão dos cálculos das folhas de pagamento, tá? Tem uma turma que já deu início a esse procedimento de cálculos e quando nós retornarmos daremos continuidade, ok? E a turma que começou EAD, esta disciplina, iniciará a parte, né, que diz respeito aos cálculos de folha, ok? Então, hoje nós falaremos sobre alguns pontos. Vale lembrar, até porque ela aparece logo de cara aqui, né, que nós estamos falando de práticas de recursos humanos, então é inevitável que a palavra contrato, a palavra CLT, né, as palavras empregado e empregador sempre estão presentes na nossa discussão, porque é óbvio, né, pessoal? Porque o nosso trabalho enquanto assistentes e promotores da área de recursos humanos é justamente trabalhar com o público empregado, com o público empregador, né? Dependendo aí do nosso nível hierárquico dentro da instituição. E se a gente estiver falando de pessoas que trabalham para essa empresa de maneira registrado, né, com um contrato individual de trabalho, seja por tempo determinado, indeterminado, por hora certa, mas que esteja ali vinculado, tendo o seu contrato de trabalho vinculado ao artigo 433 da CLT, a gente deve chamá-los de seletista, né? Então, seletista é todo empregado que, por força de contrato, esteja vinculado às normas da CLT. Tá bom? Eu acho até que isso vocês já estão até carecas de saber, né? Bom, pessoal, vamos lá, sem mais delongas. A aula bem curtinha, né? Porque é um bate-papo. Obviamente, quando do nosso retorno a gente vai consolidar esses conhecimentos obtidos aí por meio dessa forma, né? Dessa maneira, dessa metodologia à distância. Mas vamos lá, vamos mandar brasa. Bom, falávamos agora há pouco sobre o seletista. Quem é o seletista? Seletista é aquele trabalhador, é o empregado cujo seu contrato de trabalho firmado entre ele e o seu empregador esteja regido sob a CLT, que vocês também já sabem que é a consolidação das leis do trabalho, ok? Que é a nossa principal ferramenta de trabalho, né, enquanto operadores aí da área de recursos humanos, ok? Acho que isso realmente ninguém tinha qualquer sombra de dúvidas. Bom, o que diz o artigo 433, né? Aqui o que dizia e aqui o que diz baseado na reforma trabalhista, né? Bom, o artigo 433, ele sempre explicitou o seguinte: o contrato de aprendizagem extinguir-se-á, né, finalizará, no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvada a hipótese prevista no artigo 5º do artigo 428, do parágrafo 5º do artigo 428 desta consolidação, da consolidação das leis do trabalho.
ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses, tá? E aí tinha algumas e tem algumas hipóteses. Bom, texto reformulado passa a ter a seguinte redação: o contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 428 desta consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. 1. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência, quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Bom, essa redação ela foi trazida, pela Lei 13.146 de 2015, que eu já separei aqui para a gente dar uma olhada, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Bom, aqui é a nossa CLT, A CLT é o Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio, Dia do Trabalhador, de 1943, que nesse decreto aprovou o quê? A consolidação das leis do trabalho. Observem, gente, que essa lei aqui, apesar de estar no formato digital, ela traz, por exemplo, algumas redações que estão riscadas aqui, subscritas e tal. Isso quer dizer que desde a sua aprovação em 1943, essa legislação ela vem sofrendo algumas adequações, seja com inclusões de uma redação nova, seja por uma eliminação mesmo, enfim. Aqui, por exemplo, na tela você observa que o parágrafo 2º ela deixou de ter esse texto, e passou a ter a vigência por meio, da Lei 13.467 de 2017. Então, ao invés de ser esta redação que está riscada, passou a ter esta redação. E outras que não existia passou a ter, a ser incluída também pela Lei 13.467, tá? Ao longo de toda a redação, vocês vão percebendo, caso vocês façam uma pesquisa aí no modelo virtual dessa CLT, e vocês vão percebendo, até no físico mesmo ele traz, a informação de que ele foi incluído em 2017 pela Lei da Reforma Trabalhista, ok? Então esses itens aqui, nada existiam, Então, eles foram incluídos. Um exemplo aqui, pessoal, para vocês aprenderem a fazer a leitura de uma lei, observa que aqui você tem o artigo 4º e antes existia um parágrafo que era único. Por ser único, ele não era parágrafo primeiro, ele era parágrafo único. E aí quando passou a existirem 2 parágrafos, aí deixou de ter o parágrafo único, para esse texto aqui, foi vetado, Ele inclusive havia sido incluído posteriormente à aprovação da CLT, mas ele foi vetado e veio aqui os parágrafos, primeiro, segundo, inclusive com os seus itens, ok? Bom, o que eu quero principalmente mostrar a vocês aqui é o que a apostila de vocês traz. Cadê? Eu acho que eu já passei. É o 433. Vamos lá. Estamos perto. Vamos lá. É porque como eu cliquei lá em cima, eu perdi a marcação que estava aqui, tá? 433, está aqui, O artigo 433, ele tinha uma redação, Depois ela foi atualizada para o que tem vigência hoje. Então, olha o que diz o artigo 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 428 dessa mesma consolidação, ou antecipadamente nas seguintes hipóteses, Aí vem aqui a hipótese 1, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo quando este com deficiência,
quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades, além da falta grave disciplinar, né? Ausência injustificada à escola que implique a perda do ano letivo ou a pedido do aprendiz, ok? Bom, gente, claro que esse artigo 433 ele fala sobre o contrato de trabalho de aprendizagem, é específico para o aprendiz. Boa parte de todos os demais artigos, eles tratam do trabalhador comum ou tradicional, trabalhador, né? E o aprendiz ele recebe algumas adaptações na CLT porque precisam ser tratados de uma maneira diferente, tá bom? Porque são, na maioria, né, das vezes até crianças, aqui adolescentes, na verdade, até alcançar ali a idade de 24 anos, ok? Bom, vamos voltar para o nosso material. O contrato de trabalho, aquele que estava sendo comentado há pouco por nós, né? Ali especificadamente sobre aprendiz, mas é claro que nem todos somos aprendizes, tem toda, a minoria na verdade, né? Existem aí os contratos. Esses contratos, eles podem ter prazos determinados, indeterminados e também o que poucas pessoas sabem que existem, mas vai reconhecer aí, né? Vocês vão reconhecer que realmente de fato faz sentido, que é o prazo, o contrato por obra certa. Bom, vamos resumir. O que é o prazo determinado? É aquele prazo que já está acordado no momento inicial do seu vínculo trabalhista, você já toma conhecimento do prazo determinado. Por exemplo, o contrato de aprendizagem é um contrato por prazo determinado, porque o aprendiz ele sabe que em no máximo 24 meses ele será o contrato dele será interrompido, ou melhor, será finalizado. E pode ser, como a gente leu agora há pouco, antecipado por outras razões, né? Bom, esse é o determinado. Outro exemplo de contrato por prazo determinado é um que todo mundo vai, se já não vivenciou essa realidade, vivenciará provavelmente, tá? Quando você ingressa no mercado de trabalho, naquele emprego que não tem tempo determinado, supostamente você está entrando e vai passar ali algum tempo exercendo a sua atividade, você inicia o seu trabalho por força de um contrato. Esse contrato, lembra da palavrinha que é um contrato que a gente chama de contrato de experiência? De até 90 dias? Vocês se recordam disso? Esse contrato de experiência, olha só, ele não é de 90 dias, portanto, ele é um contrato de prazo determinado. Todos nós vamos vivenciar isso. Então, por mais que a gente não encare aquilo de uma maneira, né, assim, poxa, quase nunca a gente ingressa no trabalho achando que realmente vai ficar só 90 dias. A gente ingressa no trabalho e fica feliz porque vamos ter emprego ali por algum tempo, não é verdade? Só que os 90 dias iniciais, eles estão ali alinhados, né, dentro de um contrato. E esse contrato se chama por prazo determinado, tá? E depois, na cláusula desse próprio contrato, ele diz que caso no fim do tempo desse contrato não se desfaça efetivamente, não se formalize a finalização desse contrato, ele passa a ter vigência indeterminada. Então todos nós começamos a trabalhar mediante um contrato de tempo determinado, mas existe uma cláusula nele que diz o seguinte: se em até 90 dias esse contrato não for desfeito, né, se não ocorrer aí o distrato, a gente vai dar continuidade a este contrato, porém na sua versão por prazo indeterminado. Bom, aí a gente caiu, portanto, no prazo indeterminado. O que é o contrato por prazo indeterminado? É aquela segunda fase desse contrato
que eu falei agora há pouco, né? Quando você passa a ter um contrato sem determinação de prazo final, é um contrato por tempo indeterminado. Você pode ficar ali por mais alguns dias, semanas, meses ou anos, né? Porque não está ali definido quando é que você terminará quando é que terminará a vigência daquele contrato. Então pode acontecer a qualquer momento e é claro que a legislação vai cuidar dessa relação de tempo, né? Para que ninguém seja pego de surpresa, nem o empregado, nem o empregador, né? Alguns de vocês já sabem, já conhecem que existe uma coisa chamada aviso prévio. Esse aviso prévio é o tempo obrigatório por lei, recentemente alterado também, ampliado, para que todas as pessoas, tanto os empregados quanto os empregadores, tenham um tempo para se organizar na eventual troca de algum funcionário. Então, se algum funcionário opta por sair, ele tem que comunicar ao empregador que ele deseja sair. E aí os dois farão ali o acordo dentro da lei, né, para garantir a permanência desse empregado por mais algum tempo na empresa. Ou se a vontade da saída partir do empregador, ele também não pode surpreender o empregado e dizer para ele, por exemplo, né, hoje, dizer para ele, olha, você já não volta amanhã. Caso ele faça isso, ele vai arcar com a despesa prevista na legislação do aviso prévio, porque ele precisava ter antecipado, né? Ele devia ter previamente comunicado esse colaborador no tempo que está lá previsto na lei, que ele iria ser desligado da empresa. Como ele decidiu que ele já não vai trabalhar amanhã, então o empregador vai ter que arcar, né, financeiramente falando, com esse tempo que o empregado devia ir trabalhar, mas o seu empregador não deseja mais, ok? Bom, quem não teve ainda aula sobre isso terá oportunamente, ok, pessoal? Bom, e por último, você tem o prazo, você tem o contrato por obra certa. Gente, esse daí é bem simples, a gente já até compreende fazendo a leitura, né, dele, mas vamos à explicação. O que é o contrato por obra certa? O contrato por obra certa não define o tempo de execução de determinada atividade profissional, porque ele sabe que pode demorar pouco tempo, pode demorar um pouquinho de tempo a mais e pode demorar um tempo que você não fazia ideia. Então, o contrato por obra certa é o seguinte: você será contratado para realizar determinada atividade, mas eu não te digo o prazo final desta atividade. Quem vai determinar a finalização da vigência desse contrato é justamente o que? A entrega da contratação. Então, se você estava contratado para fazer, por exemplo, uma obra mesmo residencial, você não sabe exatamente quantos dias você vai demorar para fazer aquela obra. Então, o contrato vai determinar o seguinte: finaliza, né, dar-se-á termo a este contrato no momento da entrega da obra, né, na entrega da prestação contratada. Beleza, gente? Vamos lá, vamos avançar. A apostila também nos faz aí rememorar quem são as figuras, né, do empregador e do empregado. Falando assim, parece muito simples, né? Saber exatamente quem é o empregado e quem é o empregador. Mas vamos para os conceitos de empregador. O empregador, né, ele é a pessoa que assume os riscos do negócio. Então ele tem um empreendimento, ele contrata pessoas que são os seus empregados, mas o risco do negócio não é daquele empregado ou daqueles empregados. O risco do negócio, né, da atividade econômica, como bem diz a apostila, é do empregador, né? É a ele, né, que é, por exemplo, dirigido os lucros resultantes da atividade. De quem? Do empregado. E o empregado terá o quê? A remuneração como contrapartida da atividade profissional.
Então, resumindo, o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Ok, pessoal? Agora, quem é o empregado? O empregado está naquela outra ponta. O empregado é aquele que faz gerar a riqueza da instituição, que será direcionada para o empregador, que necessitará remunerar o empregado. Então, quem é o empregado? Geralmente, né? Vamos assim chamar. Desculpa, não é geralmente, mas enfim, é como às vezes a gente encara de um jeito ou de outro. Mas quem são os empregados? Sempre pessoas físicas, tá? Porque a pessoa jurídica ela será uma contratada, né? Ela não tem, vocês vão perceber um pouco mais à frente os requisitos para você ter ali o vínculo empregatício, tá? Então, a gente fala de empregado, a pessoa física, né? Que pode ser parte de um contrato individual, né? De trabalho, pode ser um coletivo, mas é uma pessoa física, tá? Que presta serviços de natureza, aí vem os requisitos que já já a gente vai falar depois, de natureza não eventual, né? Ou seja, é constante. Também existe a necessidade de ter uma dependência do empregador, ou seja, você tem uma orientação, uma fiscalização do empregador. E além desses dois, você tem a contrapartida, que é o salário. Bom, mas no detalhe a gente vai conversar isso a partir dos próximos slides, tá bom? O próximo slide, né, diz assim: requisitos para o vínculo empregatício. De quem? Do empregado para com o seu empregador. O que são os requisitos? Né? São aquelas necessidades de serem observadas em relação a uma pessoa, nesse caso, para perceber se ela possui ou não o vínculo empregatício. E aí, o primeiro requisito é a questão da pessoalidade. O que é a pessoalidade? Percebe aí na figura que você tem diversas pessoas, não é verdade? Essas pessoas, enfim, podem ser toda e qualquer pessoa, mas você vê que uma pessoa ali está sendo selecionada, esta pessoa aqui. Isso quer dizer que quando o empregador contrata esta pessoa, repito, quando ele contrata esta pessoa, ela não está contratando estas pessoas. Portanto, não pode vir este cidadão e realizar as atividades desta pessoa, porque quem foi contratado foi a pessoa física e não qualquer uma pessoa física para realizar esta atividade. Ok? Senão você teria ali, por exemplo, a prestação de serviços por meio de uma pessoa jurídica, né? E aí sim, né? Neste caso, você poderia ter qualquer pessoa fazendo determinada atividade. Mas quando a relação possui vínculo trabalhista, quando a pessoa tem vínculo trabalhista, esta pessoa aqui, exclusivamente esta pessoa e não nenhuma dessas outras aqui, podem exercer a atividade, porque o contrato foi firmado entre esta pessoa e o seu empregador. Ok? Esse é um dos requisitos para se observar o vínculo trabalhista. Bom, outro requisito é a subordinação. O que quer dizer a subordinação? Você está vendo aqui uma espécie de pirâmide, né? Mas aqui eu devo lembrar a vocês que seria melhor perceber isso daqui como se fosse um organograma, né? Essa pirâmide aqui quer nos mostrar o seguinte, né? Existe uma liderança que é gestora imediata de 2 pessoas, né? Que tem em suas equipes outras 3 pessoas que compartilham da gestão de outras 4 pessoas. Então você vê aqui uma questão de níveis hierárquicos, né? Você vê a questão da subordinação, quem manda em quem orienta quem está subordinado a quem deve responder a algumas determinações de outras pessoas, que pessoas são essas. Então, subordinação é como se pudéssemos dizer o seguinte: este jovem aqui, ele em tese não exerce subordinação para com estas pessoas aqui,
porque elas estão no mesmo nível hierárquico e é o que a gente chama de pares. Bom, mas aparentemente essas pessoas recebem algumas orientações, o quê? Dessas pessoas, que por conseguinte vão para estas pessoas, né? Recebem orientações para destas pessoas. E por último, você tem aqui uma pessoa que delega orientações para toda a cadeia abaixo. Então, o que é a subordinação? Você precisa, isso enquanto requisitos, vamos voltar aqui. Você precisa ser contratado por uma pessoa. Esse contrato ele não necessariamente tem que ser por escrito. Vocês vão ver lá na apostila que ele pode ser falado, ele pode ser implícito, tá bom? Por isso que existem tantas discussões aí na Justiça Trabalhista para formalizar esse vínculo trabalhista tardio, né? Ou seja, posterior à execução das atividades. E existe a necessidade da subordinação. Então, se uma pessoa disser assim, vamos lá, né? Um exemplo. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de vocês que estejam escutando esse áudio. Eu quero dizer que sou funcionário da Microlins. Peraí, existe uma vinculação de trabalho? Vocês são contratados? Mas quando existe uma discussão de vínculo trabalhista é justamente pela falta de vínculo, não é? Pela falta de contratação formal. Então vamos discutir os elementos de vínculo. Alguém te contratou, aí você vai, né, lutar para comprovar esta contratação. Além da contratação, você tem a subordinação? Alguém determina alguma coisa para você? Ou você tem a autonomia para fazer qualquer coisa? Porque se você tiver autonomia, ninguém tiver acima de você, então você não é subordinado a ninguém. Então você não tem este elemento, portanto você não tem um vínculo trabalhista. Tá bom? Você pode se vincular a esta pessoa, mas não no modelo, nos moldes previstos na CLT. Ok? Precisa ter, portanto, para ter vínculo trabalhista, precisa ter subordinação e a pessoalidade. Outra característica e outro requisito é a habitualidade, como a gente já falou há pouco tempo atrás. O que é a habitualidade? Perceba esses buraquinhos aqui, né? Eles girando aqui em torno do tempo, diria assim, né? Ou seja, eles têm uma carga de trabalho, e eu não me refiro somente à questão do tempo em um dia, tá, pessoal? Mas é contínuo, né? Eles trabalham por horas contínuas, por dias contínuos, por semanas, meses, anos, ou seja, existe uma habitualidade. Quando eu falo semanas, meses, anos, pessoal, não necessariamente anos, não necessariamente meses e meses e meses, mas é preciso ter a habitualidade, ou seja, você vai para o seu trabalho 3, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, você tem hora para entrar, você tem hora para sair. Aí, além disso, né, você tem uma pessoa que vai fiscalizar o seu horário, então já existe aí uma subordinação também, né, uma fiscalização e daí por diante. Então, a habitualidade é aquilo que ocorre rotineiramente, né? E não só esporadicamente. Eu fui lá um dia, voltei lá semana seguinte, mês que vem eu apareço de novo. Aí você não tem a habitualidade. Você não pode querer que seja reconhecido seu vínculo trabalhista se você também não tem o requisito habitualidade. Ok? E, por último, você precisa, para reconhecer o vínculo trabalhista, você precisa ter o quê? A remuneração. Gente, vamos lá. É óbvio que se você trabalha ali um mês, por exemplo, e não recebe o salário, e você vai reclamar a vinculação trabalhista, você terá que demonstrar todos os elementos, todos os requisitos desse vínculo e informar que a remuneração ela é devida, porém não foi recebida. Essa é uma hipótese, né, rara, porque a gente está falando do primeiro mês. Agora, se você trabalha a fio, né, por meses e meses com pessoalidade, é você que exerce aquela atividade, com habitualidade, você sempre está realizando determinadas atividades sob subordinação de outras pessoas,
e além disso você, claro, recebe a contraprestação desta mão de obra por meio de pagamento de salários e você comprova esse recebimento de salários, esse se configura, né, a remuneração, portanto, um dos requisitos para determinação do vínculo trabalhista, ok? Gente, essa nossa discussão ela é curta porque ela é razoável de se compreender, né? Não dá para você entender que uma pessoa é funcionária de outra pessoa se não existe uma relação entre as duas, se não existe um acordo de trabalho entre as duas, se nessa relação ninguém disse quem é que lidera quem, né? Quem é que é subordinado a quem. Além disso, você não determina, por exemplo, a remuneração dessa pessoa, né? Ou quanto tempo e durante quantas vezes aquela pessoa vai atuar naquela empresa para poder, né, se configurar um vínculo trabalhista, né? Então é bem simples. Recapitulando, hoje nós tivemos a oportunidade de falar sobre o quê? Né? Sobre quem são as pessoas consideradas seletistas. Vimos contrato de trabalho e, como exemplo, nós falamos do contrato de trabalho do aprendiz, né? A imagem, vocês percebam lá, por favor, que é um contrato que tem o título Contrato Individual de Trabalho por Prazo. Aí cabe ali o preenchimento se é determinado ou indeterminado e o preenchimento desse documento. Ele não é padrão, ele não tem uma determinação de texto, de redação, mas o mercado admite ali copiar modelos que na prática resultem o vínculo seja transparente, né, que o texto seja transparente. Então, a CLT não determina quais são os termos, mas você cria baseado em termos já existentes, porque o mercado vai te mostrando, né, vai te exemplificando isso. Já aprendemos o que é prazo determinado para fins de contrato, prazo indeterminado para fins de contrato e o contrato por obra certa, que é aquele que não vai determinar, né? Também não vai dizer que é indeterminado, ele vai dizer, olha, a contratação está por obra, a pessoa vai realizar determinada atividade. Ao final desta atividade, dá-se-á por encerrado este contrato. Entendemos quem é o empregador, que é a pessoa que vai assumir os riscos da operação, né? Que é quem vai assumir o risco do negócio. O empregado, que aí a gente constitui, completa aqui a informação, que é a pessoa que vai se submeter ao empregador dentre estes requisitos aqui, né? Então, o empregado é aquela pessoa que será subordinada a alguém por um tempo habitual, né, uma habitualidade necessária, e por esta pessoalidade, por essa subordinação e habitualidade, haverá uma contraprestação que é a remuneração. Ok, pessoal? Esse é o nosso capítulo 5. Vocês vão perceber que existe um finalzinho do capítulo 5 que eu optei por, como a gente vai voltar para os encontros presenciais, nós vamos fazer uma atividade, uma dinâmica, né, que fale sobre o contrato de prazo determinado, de tempo determinado, porque ele se estende para além da explicação rasa que foi dada. Porque, por exemplo, existe o contrato de estágio, o próprio contrato do aprendiz, a gente precisa entender um pouquinho mais como é que funciona. Existe o contrato temporário, né? O contrato de uma vaga temporária. A gente precisa entender quais são as peculiaridades de cada um desses tipos de contrato, né? E por último, ainda no capítulo 5, a gente entender, já que nós falamos de pessoas físicas, quem são as pessoas jurídicas, né? E não esqueçamos de falar, na oportunidade que vier, de citar, né, o microempreendedor individual, que você enxerga como pessoa física, mas aquela pessoa física está ali enquanto pessoa jurídica, né? Existe uma empresa por trás daquela pessoa que pode contratar até um funcionário. Então você pode ser contratado por uma pessoa, por um microempreendedor individual.
ok? E aí nós daremos sequência ao capítulo 6 para a gente começar a falar sobre algumas rubricas de cálculos de folhas de pagamento. Como eu falei, tem turma que já começou a fazer cálculos e tem turma que ainda não começou a fazer os cálculos. Como nós voltamos na semana que vem, né? Aliás, no próximo sábado, isso quer dizer que nós teremos a oportunidade de realizar algumas atividades de cálculo. Se preparem, ok? Levem calculadora, levem lápis, borracha, não deixem de levar seus cadernos, tá? Ou a calculadora do celular, então levem ele carregado para a sala de aula para a gente dar continuidade aí de maneira adequada na nossa disciplina práticas de RH, ok? Pessoal, um grande abraço, eu vou ficando por aqui e até sábado. Tchau, tchau.